Estamos aqui hoje para refletir um pouco sobre os ensinos de Jesus e vamos nos utilizar desta, desta lição psicografada por Chico Xavier, da autoria de Emmanuel. Está em Caminho, Verdade e Vida. É o capítulo de número 157. Faze isso e viverás. Traz uma reflexão primeira de Lucas, capítulo 10, versículo 28. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna. Reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. Então, todos nós queremos acertar, todos nós queremos avançar em nossa caminhada. Ansiamos por liberdade, ansiamos por autonomia de espírito. E Jesus vem como emissário divino, como porta-voz de Deus Pai, Criador de todos os universos e de todos os seres, para nos ensinar a realizar essa jornada libertadora. Então, precisamos da bênção de Cristo para conseguirmos esse desiderato. E as bênçãos de Cristo estão contidas nos seus ensinos, nos princípios trazidos por ele, nas parábolas. Então, a proposta é nos ajustarmos aos ensinos evangélicos. Conhecermos melhor Jesus é fundamental. Conhecer os seus ensinos é prioridade para o nosso caminhar exitoso em nosso mundo aqui, como encarnados. Há uma questão no Livro dos Espíritos, a de 132, em que Allan Kardec pergunta à espiritualidade: por que Deus lhes impõe aos homens a encarnação, a reencarnação? Para que alcancem a perfeição. Então, estamos aqui reencarnados para nos ajustarmos perante a lei divina, que em algum momento nós defraudamos, e também para aprendermos, para crescermos em sabedoria por meio da convivência, aprendendo a tolerar com indulgência, com benevolência, o mau comportamento, por exemplo, do nosso semelhante. Para praticar, estamos aqui para praticar o bem, para nos entregarmos ao serviço de autoconhecimento, autoeducação, autoaprimoramento, para aprendermos sobre as leis divinas, sobre o mundo que nos cerca. Então, há todo um chamamento muito diversificado como tarefas que devemos realizar aqui neste mundo tão rico e tão poderoso, né? Uma escola maravilhosa em que Jesus veio para assumir a cátedra de mestre. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, que era um doutor da lei, indaga acerca da sua concepção da lei e falo sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Então fica claro aí que Jesus procura penetrar no íntimo daquele que eu consultava, que era um doutor da lei, e pergunta a respeito do conhecimento dele em torno da lei divina. Respondeste bem, diz o mestre, né? Quando o interlocutor responde, é preciso
praticar a lei divina. Respondeste bem, diz o mestre. E acrescenta, faze isso e viverás. Né? Então, semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. Quer dizer, cumpra aquilo que lhe compete. O que compete a nós, seres humanos, realizar? Compete crescer em sabedoria, porque é na ignorância que se situa a raiz de todos os males. Então precisamos e somos convidados pela vida a dilatar o nosso entendimento, a dilatar a nossa consciência, entendendo e percebendo o fluxo de troca em que o mundo está penetrado desse fluxo. É preciso saber dar e saber receber. É preciso fluir, porque a vida uma constante mudança, além de ser um mundo de relações. A vida é um mundo de relações. Então, há troca em tudo. E há também finitude. É preciso considerar que tudo que é material se transforma. E as transformações não se fazem apenas exteriormente no material, mas também interiormente dentro de nós. Somos convidados a progredir, a rever nossos pontos de vista, a nos aprimorarmos e a formosearmos o nosso íntimo, porque lá, na nossa essência, é que é a fonte, a essência, a semelhança com o sagrado e com o divino. Fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Temos, portanto, dentro de nós todas as ferramentas necessárias para a renovação, para o crescimento, para a transcendência a qual somos convidados todos a alcançar, vencendo-nos a nós mesmos, através do autoconhecimento, dos esforços que devemos fazer para a transformação moral, para os esforços que devemos empreender para combater as más inclinações, as más tendências e transformarmos-nos em seres do bem, em verdadeiros homens do bem, conforme disse Allan Kardec no capítulo 17, Sede Perfeitos, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. É um chamamento aqui, nesse parágrafo, que a gente reflita que a vida não é só isso: comer, dormir, satisfazer-se, crescer fisicamente, amadurecer e envelhecer. Não. A vida é muito mais que isso. A vida aqui, que não é fácil, é cheia de desafios, não é fácil viver, é cheia de conflitos, mas tudo isso que representa dificuldade, vicissitude, enfermidade, vem para nós como resultado de escolhas ou como provas necessárias para o nosso crescimento. O objetivo que nos traz a viver aqui nessa casa-escola, casa planetária escola, que é a Terra, é crescermos em sabedoria. Então precisamos de provas, como qualquer aluno em qualquer escola comum, para avaliar em que ponto estamos, na mansuetude, na humildade, na força interior, na capacidade de tolerância, no nosso crescimento, enfim. Então, precisamos de provas para crescermos e para dilatarmos o nosso entendimento e percepção da vida, a inteligência.
Então, que nós que somos dotados do pensamento raciocinado, temos o dever, ao lado dessa bênção, que é o pensamento raciocinado com a capacidade de escolher, o livre-arbítrio, nós temos o dever e a responsabilidade de zelar, né, para fazer bom uso dessa prerrogativa. Só nós, seres humanos, temos pensamento raciocinado. Só nós, seres humanos de toda a criação, temos a prerrogativa de escolha. Então, dependendo das nossas escolhas, escreveremos e reescreveremos o nosso amanhã, o nosso futuro. Porque somos nós, arquitetos do nosso destino. Então, para que não soframos desnecessariamente, que a gente saiba ter foco, é preciso atenção, é preciso utilizar bem os recursos que trazemos, é preciso fazer bom uso da nossa liberdade, para podermos aproveitar realmente a oportunidade reencarnatória que tivemos. Dizem os espíritos que há uma fila incontável de espíritos à espera dessa oportunidade de reencarnar aqui, nessa casa-escola que é a Terra. Então, nós que fomos agraciados com essa bênção, façamos por merecer. Precisamos merecer, né? Precisamos fazer jus a essa bênção. Estamos aqui, nesse tempo maravilhoso, em que a lei do progresso avançou de tal maneira que hoje estamos aqui no Brasil, amanhã podemos estar no Canadá. Nós estamos aqui e podemos ter a notícia do que está acontecendo lá na China. Isso tudo representa avanço. Nós, que se assaltados por um vírus, como aconteceu na pandemia, podemos ter a certeza que irmãos nossos vão se dedicar grandemente para solucionar o problema. Aqueles a quem essa missão é missão, que se sentem chamados a cumprir essa tarefa, farão de tudo, passarão noites sem dormir atrás das soluções, inventam vacinas para debelar o mal. Então, quanta coisa temos como fruto do esforço, da vontade dos nossos irmãos que nos favoreceram com tantas bênçãos. Hoje temos um bem-estar muito maior do que no tempo de Luís XV, por exemplo, o grande imperador, ou na corte do Império Romano. Hoje nós podemos contar com instalações sanitárias que naquele tempo não havia. Avanço da medicina, o entendimento, a compreensão de como a Terra é. Antigamente não se pensava como se pensa hoje, como se constata hoje, por conta dos avanços do estudo dos astros, do movimento dos astros. Hoje somos capazes de compreender melhor o cosmo, o universo, o movimento dos astros. O porquê do dia, o porquê da noite, o porquê das 4 estações do ano. E sabemos que tudo se renova, tudo se modifica. Depois da primavera vem verão, vem outono, vem inverno. Depois de nós aqui, quando passarmos para a dimensão outra, renasceremos de novo. E vivenciaremos de novo oportunidades tantas quantas sejam necessárias para o cumprimento da lei, que se nós não cumprimos ainda na totalidade. Mas para isso precisamos cultivar os frutos do Espírito. Aqueles todos proclamados por Jesus no Sermão do Monte, quando nos convidou a engrossar fileiras como cidadãos do reino dos céus. Ele nos prescreveu a humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito. Ele nos prescreveu a mansidão, que é passaporte para o reino dos céus. O fato de nos tornarmos pacíficos e pacificadores, amantes da justiça. Então, são deveres e frutos do Espírito que devemos cultivar, além daquele outro que nos faz distinguir
como seres humanos. A gratidão, a alegria de viver, o contentamento que devemos cultivar a cada hora. Porque isso é antídoto contra a tristeza, a depressão e o desalento. Todos nós, seguidores de Cristo, devemos espelhar em nossa fisionomia, no contato que tivermos com o nosso semelhante, no nosso jeito de ser, a alegria de estarmos na seara do Cristo, de estarmos buscando alcançar esse posto, esse patamar de seguidor do nosso divino amigo. Continua aqui Emmanuel. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Jesus vem inaugurar um tempo do serviço, então é preciso que nós nos despojemos do nosso, aquele tão malfadado egoísmo exorbitante e que aprendamos a ceder, a servir, a amparar, a acolher. Essa é nossa competência. Esse é nosso dever humano, dever cristão. Ampararmos-nos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí Jesus nos responde: faze isso e viverás. Quer dizer, aí alcançaremos aqui na terra mesmo o reino dos céus, porque estaremos justificados e pacificados, porque temos, com isso, cumprido o nosso dever. Cumprido aquilo que nos compete realizar. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso divino mestre. Faze isso. Ama a Deus sobre todas as coisas. E o jeito de amar a Deus é servindo o nosso semelhante e crescendo em sabedoria, em nos autoconhecendo, em trabalhando pela nossa transformação moral, combatendo as más inclinações e cultivando o bem em nós, cultivando a espiritualidade básica, cultivando a tolerância, a bondade simples, a prática do bem, o cumprimento do dever. Então, nós já estaremos vivenciando um clima de paz íntima. Já escolhemos com isso a harmonia, no sentido de vivermos melhor. Então, que Jesus nos abençoe e abençoe o nosso projeto de realizar essa competência de forma ampla e restrita, para que possamos sentir que Jesus responde para nós. Fizeste isso, portanto, já estás merecendo viver em paz, unidos à espiritualidade amiga. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito gratos pela oportunidade.